Olá, seja bem-vindo ao curso de Aprendizagem de Máquinas, desenvolvido pelos alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins. Meu nome é Andrew e nesse primeiro vídeo a gente vai começar do zero, sem nenhum pré-requisito, sem pressupor nenhum conhecimento prévio sobre esse assunto de aprendizagem de máquina barra machine learning. Então, se você nunca ouviu falar em machine learning, tudo bem, aqui é o lugar. E se você já ouviu e nunca entendeu direito também como é que funciona, também é muito bem-vindo. O curso aqui também vai te ajudar bastante. Antes de qualquer código e qualquer fórmula, qualquer coisa prática, a gente precisa entender o lado conceitual. É, A gente precisa entender o que que é esse negócio de machine learning e entender de onde ele veio. E por que que todo mundo fala disso atualmente, né? Tá falando sobre isso hoje. E até uma coisa que a gente vai abordar futuramente, que não é uma coisa recente. Por mais que a gente tenha essa impressão, já é um conceito trabalhado já tem anos já. E recentemente está muito presente no nosso cotidiano, né? Então, no final desse vídeo, eu garanto que você vai entender o que é machine learning e vai conseguir explicar para qualquer pessoa, até mesmo para quem não é da área da tecnologia. Nesse vídeo a gente vai abordar três coisas, três pontos principais, né? O primeiro é o que é machine learning e a gente vai trazer uma definição mais clara e acessível. O segundo é como que surgiu essa área, esse campo da tecnologia, que é uma sub-área da IA, como que esse campo surgiu e por que que ele explodiu somente agora, né? E o terceiro é onde o machine learning se encaixa no universo da inteligência artificial. E por que que e qual é a diferenciação desses termos, né? Muitas vezes eles são usados como se fosse a mesma coisa, só que na realidade eles não são a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui eu vou começar com uma pergunta simples. É, o que significa ensinar alguém a fazer alguma coisa? Então, pensa comigo. Imagina que você quer ensinar o seu filho ou um amigo seu a reconhecer um cachorro. Como que você faria isso? Pense um pouco. Raciocínio. Então, você não vai sentar e listar todas as características possíveis de um cachorro, né? Você não vai chegar e falar, ó, um cachorro tem quatro patas, um cachorro tem dois caninos, um cachorro tem rabo, um cachorro tem focinho grande, o cachorro é marrom, porque isso seria interminável. E mesmo assim você poderia falhar. Porque existem cachorros que têm alguma condição, são acometidos e não tem uma pata. Existe cachorro que a raça não tem rabo. Existe cachorro que tem pelo curto, existe cachorro que tem pelo longo, existe cachorro que tem raça de cachorro que não late. Então é coisas que não tem como a gente prever, né? E na prática, se você for lembrar da sua infância, de como é que você aprendeu, você aprendeu muito mais por amostragem, né? O que acontece na prática é que você mostraria exemplos, né? Você apontaria para o seu filho e falar, isso é um cachorro. Aí você aponta para outro cachorro e fala, isso é um cachorro. E aí você vê um gato e você fala, isso não é um cachorro, isso é um gato. E depois de você ter uma amostragem suficiente, mostrar suficiente modelos de cachorro, espécies, raças de cachorro para o seu filho, ele vai aprender a reconhecer um cachorro. E até uns cachorros que são de raças diferentes que você nunca mostrou. Isso é exatamente a ideia central do machine learning. Então, se você fosse tentar, no método tradicional de instruções, passar especificamente, você seria uma missão quase impossível, porque, por exemplo, se você mostra um salsicha e, ou, um- e mostra um golden, e aí depois você vai mostrar um bulldog, são cachorros que têm características completamente diferentes. Então, é, daria muito mais trabalho. Agora, nessa prática de amostragem, você ensina e a pessoa aprende a reconhecer pelos padrões. Então, mesmo que tenham características diferentes, ainda assim dá para conhecer os padrões num conceito maior. Essa é a ideia central do machine learning. Então, a gente coloca aqui as regras gerais, e essas regras gerais não é muito usual para a gente
definir, porque uma vez que uma característica muda, aí mudaria, interferiria na nossa identificação. Mas na amostragem, mostrando exemplos de forma mais prática, a pessoa aprende o padrão sozinha, ou seja, a máquina aprende o padrão sozinha. A gente fornece os dados, a entrada de dados, e, e aí o computador vai trabalhar, né? Então, esse aqui é uma maneira que a gente encontrou de explicar como é que funciona na prática, né? Então, o que é machine learning? Em vez da gente programar o computador dizendo exatamente o que fazer em cada situação, como a gente faz na programação tradicional, no machine learning a gente mostra exemplos para o computador e deixa que ele aprenda os padrões por conta própria. A definição mais famosa vem de Arthur Samuel, um cientista da IBM, que em 1959 descreveu machine learning como o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. É, vou até repetir essa parte porque é a parte central, é o ponto mais importante. Aprender sem serem explicitamente programados. É exatamente no exemplo do cachorro que a gente mencionou. A gente não quer definir as regras, falar o cachorro tem quatro patas, o cachorro tem pelo longo, o cachorro tem pelo marrom, o cachorro tem dentes, o cachorro tem unhas, o cachorro não sei o que. A gente quer apenas mostrar. Aí depois a gente vai ter diferenciações de modelos, que vai ser aportado futuramente nos outros vídeos, mas para o conceito inicial a gente tem que entender assim, a gente vai primeiro mostrar vários, assim, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso não é um cachorro, isso não é um cachorro, isso é um cachorro, e a gente vai entregar. E aí o computador vai aprender a partir dessa entrada que a gente fornecer. Então, na programação que a maioria da gente aprendeu, a gente escreve cada regra. A gente escreve: se o cliente comprou mais de 5 vezes, ele é fiel. Se a temperatura está acima de 30 graus, liga o ar-condicionado. Cada decisão vira uma instrução no código. Já no modelo de machine learning, a gente não escreve as regras, a gente fornece os dados. Muitos dados, uma abrangência grande de dados. Quanto mais dados a gente conseguir fornecer, melhor o nosso modelo vai ser. E com esses dados, o computador vai encontrar as regras por conta própria. Ele vai trabalhar para encontrar as regras. Ele identifica os padrões, que às vezes são os padrões que a gente nem sabe que existia. Tem alguns exemplos que a gente vai abordar aqui para frente, né? Um exemplo muito usual no nosso cotidiano é o filtro de spam, né? Então, parar para pensar assim. Se você fosse programar o filtro de spam no modelo tradicional, você teria que escrever praticamente infinitas regras. E regras como se fosse assim: se o e-mail contém palavras ganhe dinheiro, marcar como spam. Se contém clique aqui urgente, marcar como spam. Se é de um domínio desconhecido, marcar como spam. Você pode até pensar que no início isso funciona, mas os spammers, as pessoas que normalmente aplicam esses golpes de phishing, tentando enganar os outros via caixa de e-mail, eles mudam as palavras o tempo todo. E então, se você fosse ficar definindo regras manualmente, você ia ficar precisando atualizar quase que diariamente essas regras. Seria uma guerra perdida, uma guerra sem fim. Já o Gmail, que é o sistema de e-mails da Google, ele faz diferente. Ele treinou com milhões de e-mails dos usuários, né, usuários humanos, que marcaram como spam ou não. Então, quando você recebe um e-mail de spam na sua caixa de entrada principal, você vai lá e coloca: esse e-mail é spam. Você, pum. Aí, o Gmail usou todas essas marcações, todas as interações do usuário e para ensinar o modelo. E aí ele usou como dados e o modelo aprendeu por conta própria quais padrões desses e-mails caracterizam o spam e quais que não caracterizam, e continua aprendendo até hoje. Quando você marca um novo tipo de spam na sua caixa de entrada, o modelo vai atualizar com o que você aprendeu. É, vai atualizar com o que aprendeu, né? Você não precisa escrever nenhuma regra nova, né? Então o pessoal do Gmail lá não precisa escrever uma regra nova, falar assim: promoção de Copa do Mundo. Ou não sei o que. Então ele já identifica padrões. Ele já sabe coisas que vai ver a gente nem saberia identificar. Por exemplo,
fuso horário, ou ele encontra recorrências que acontecem no e-mail que às vezes passaria despercebido para a gente. Esse é o poder do machine learning. Ele aprende com os dados e se adapta quando os dados mudam. Então, a gente até colocou aqui no material de abordagem tradicional e com machine learning. Agora você deve estar se perguntando, assim, se isso é tão poderoso, por que a gente não usava o machine learning desde sempre? E por que só agora ele virou um assunto, né? A resposta tem três partes: dado, poder computacional e algoritmo. E essas três precisam amadurecer juntas para o machine learning se tornar o que ele é hoje. Então, teve que ter essa evolução dessas três partes para a gente ter o machine learning presente e atuante como nós temos hoje em dia. A ideia de fazer máquinas aprenderem não é nova. Alan Turing, aquele que era um cientista de ciência da computação, que tem até o filme Jogo da Imitação, fica a recomendação aí, se vocês não assistiram, ele já trabalhava com isso e já propôs essa ideia em 1950. A ideia nos anos, dos anos de 1950. A ideia da máquina que pudesse aprender. Em 1957, Frank Rosenblatt criou o Perceptron, que foi um dos primeiros modelos matemáticos inspirados em neurônios, que é a base do que chamamos de redes neurais atualmente, né? Mas aí o progresso travou por décadas. Por que travou? Porque faltavam os outros dois ingredientes. Então a gente até tinha o conceito, conceito lógico, mas a gente faltava a parte de poder computacional e a parte de dados. Então, para o modelo aprender, ele precisa de exemplos, muitos exemplos, vários exemplos, uma abrangência grande de exemplos. No caso do e-mail, a gente precisa de milhões de e-mails rotulados. No caso de reconhecimento de imagens, a gente precisa de milhões de fotos classificadas. E nos anos 60, 70, 80, não existia esse volume de dados digitalizados, né? A gente tinha até poderia ter um volume de dados de outras formas, mas não digitalizados, para a gente usar com, com as máquinas, né? Então, com o avanço da internet, isso mudou, né? A partir dos anos 2000, e principalmente com as redes sociais e os smartphones, a, a humanidade passou a gerar uma grande quantidade de dados, uma quantidade absurda. Ou seja, cada curtida, cada clique, cada compra online, cada foto tirada, cada reação, tudo isso hoje são dados, né? E hoje estima-se que o mundo gera mais de 2 quintilhões de bytes por dia. E para vocês terem noção do tamanho, e são 2 com 18 zeros posteriores, né? Então, aqui a gente vem mencionar esses três pontos que a gente mencionou, né? Sobre poder computacional, algoritmos e dados. O poder computacional, a gente pode definir assim que mesmo a gente tendo os dados que a gente mencionou que a gente precisa de muita capacidade de processamento, especialmente modelos que são complexos. E nos anos 90 para trás, isso era inviável para a maioria das aplicações. Aí, as chegadas das placas de vídeo, as GPUs, que originalmente foram criadas para jogos, né? Revolucionou o treinamento de modelos. Uma GPU moderna consegue fazer em horas o que levaria semanas para um processador comum fazer. E hoje, com a computação em nuvem, qualquer pessoa acessa esse poder sem precisar comprar o hardware. Hoje temos vários serviços de aluguel de GPU que a gente nem precisa ter um hardware potente para conseguir rodar modelos, né? Sobre algoritmos, é, é a peça teórica, né? Então, ao longo das décadas, pesquisadores desenvolveram e refinaram algoritmos muito mais eficientes para aprendizado. Técnicas como backpropagation, que permite treinar redes neurais profundas, só ganharam trações entre os anos 2000 e 2010, mesmo tendo sido proposto anteriormente, né? E a gente também tem os dados, né? Que eu mencionei antes, que a internet precisa de dados.
Então, a gente tem os dados, que a gente precisa de muitos dados, a gente tem um poder computacional, que a gente precisa de um grande poder de processamento, e a gente precisa de algoritmos, que são, como eu posso dizer, algoritmos que são os modelos que a gente precisa cada vez melhorar eles, né? Então, quando os três fatores se encontram, o machine learning saiu dos laboratórios e entrou no mundo real. Agora vamos trabalhar agora com os exemplos do dia a dia, né? O Spotify, ele usa machine learning para recomendar músicas. Ele analisa o que você ouve, compara com o comportamento de milhões de outros usuários parecidos com você e sugere músicas que provavelmente você vai gostar. Inclusive até artistas que você nunca nem ouviu falar. Então, às vezes você fica pensando, nossa, como é que o Spotify sabia que eu ia gostar dessa música? É porque ele analisa seu comportamento e compara com o comportamento de pessoas que têm uns gostos semelhantes ao você. O YouTube também usa para decidir qual vídeo vai aparecer no feed inicial, né? O algoritmo aprende e te mantém assistindo por mais tempo. É um conceito de retenção. A Netflix também faz isso, né? De sugestão para conseguir a retenção. O seu banco usa machine learning para detectar fraudes. Então, se você está em Palmas, Tocantins, e do nada aparece uma compra em Tóquio, no Japão, o modelo identifica essa anomalia e bloqueia antes mesmo que você perceba. A câmera do seu celular usa machine learning para detectar rostos e focar automaticamente. E também usa para o reconhecimento por desbloqueio facial. O Google Tradutor usa machine learning e redes neurais para traduzir textos com uma qualidade que é impossível com as abordagens anteriores. Então, se você tem na faixa de uns 20 anos para mais, você constantemente já deveria ter escutado que o texto não era bom, não estava correto, porque tinha usado o Google Tradutor. Isso é uma coisa que a gente escutava bastante até um tempo atrás, né? E hoje em dia a qualidade de tradução do Google Tradutor melhorou muito, né? Tudo isso é machine learning. E a maioria dessas coisas não existia quando era muito inferior a 10 anos, né? Agora, só um minuto. Agora eu preciso resolver uma confusão que aparece o tempo todo. Inclusive na mídia e inclusive na mídia em conversa entre as pessoas da área, né? A diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning. Esses são termos que são usados às vezes como sinônimos, mas eles não são sinônimos. Eles têm uma relação de hierarquia. Um está dentro do outro, então um é uma sub-área do outro. Agora a gente tem essa imagem aqui para demonstrar. Imagine três círculos e um dentro do outro. O círculo maior que a gente tem aqui é a inteligência artificial, a IA, que é o campo mais amplo, que ele existe desde os anos 50. A IA engloba qualquer técnica ou abordagem que tenta fazer uma máquina se comportar de forma inteligente, seja aprendendo com dados, seja seguindo regras lógicas programadas, seja usando sistemas operacionais, seja usando sistemas especialistas criados manualmente. Dentro da IA, existe um subconjunto chamado Machine Learning. O Machine Learning é uma abordagem específica dentro da inteligência artificial que, em vez de programar cada regra manualmente, a gente deixa o computador aprender a partir de dados. Então, a Machine Learning é IA. Toda Machine Learning é IA. Vocês têm que entender isso. Toda Machine Learning é um modelo de IA. Mas nem toda IA é Machine Learning. É um sistema de xadrez que segue regras físicas programadas, é IA, mas não é Machine Learning. Então, se a gente montar um modelo igual a gente tinha um tempo atrás de, por exemplo, chatbot, que a partir de alguma entrada você vai dar alguma resposta. Isso pode ser considerado um modelo de IA, sim, mas não é um modelo de machine learning, porque nesse caso a gente especificou todas as regras. Se a pessoa responder que gosta de maracujá, eu vou oferecer um mousse de maracujá. Se ela falar que gosta de limão, eu vou oferecer um mousse de limão. Então, isso não é um modelo de machine learning.
E dentro do Machine Learning existe subconjunto ainda mais específico, chamado Deep Learning. O Deep Learning usa um tipo particular de modelo, chamado de redes neurais artificiais profundas, e que são redes com muitas camadas de processamento. Ele é responsável por boa parte dos avanços mais impressionantes dos últimos anos. Reconhecimento de voz, tradução automática, geração de imagem, modelo de linguagem, que são esses LLMs, como o ChatGPT. E esse curso, nosso foca no Machine Learning clássico. E agora a gente tem que falar por que essa distinção é importante para você. Porque quando você lê uma notícia dizendo IA aprende a jogar xadrez melhor que humanos, e outra dizendo IA cria imagem fotos realistas. Essas duas coisas juntas são tecnicamente muito diferentes. A primeira pode ser um algoritmo de busca clássico, e a segunda é o Deep Learning com redes neurais generativas. E no contexto desse curso, o nosso foco é Machine Learning clássico. Algoritmos como regressão linear, árvore de decisão, caminhos. Não vamos adentrar em Deep Learning nesse curso, porque é um campo à parte e exige mais base matemática e computacional. O objetivo do curso é que você entenda o processo completo de um projeto de Machine Learning, desde seus dados até a avaliação do modelo e consiga aplicar isso na prática. Então, vamos apenas fixar o que a gente disse. A IA é um campo amplo que qualquer técnica que simule uma inteligência. A Machine Learning é um subconjunto da IA. Ele aprende com os dados que a gente fornece. E o Deep Learning é um subconjunto do Machine Learning que usa redes neurais profundas. Quando alguém fala, nós usamos o IA na nossa empresa, provavelmente estão usando o modelo de Machine Learning. Quando falam nosso modelo de linguagem, provavelmente é Deep Learning. Agora você já entendeu um pouco e sabe distinguir. Agora a gente vai falar o que a gente vai abordar no curso ainda. Antes de encerrar aqui esse vídeo, né? Só para passar uma visão geral. Nesse bloco de introdução, a gente está construindo a base conceitual sobre o que é o Machine Learning, os tipos de aprendizado e aplicações. Depois a gente vai falar sobre a estatística aplicada ao Machine Learning, para entender os dados e e as ferramentas de estatísticas, né? A gente vai para ambiente de ferramentas, que aí vai ser as linguagens, as ferramentas, Python, os notebooks Jupyter, as bibliotecas. E a gente vai entrar nos algoritmos mais para frente, né? Falando da preparação de dados, regressão, classificação, clustering. E a gente vai terminar o curso falando de boas práticas e avaliação dos modelos, né? É uma jornada progressiva. Cada vídeo constrói em cima do vídeo anterior. Então, tem uma construção lógica, né? E agora no encerramento aqui, vamos fazer um resumo do que a gente trabalhou hoje, né? Primeiro, o Machine Learning é a capacidade de fazer um computador aprender a partir de dados, sem que você precise programar cada regra manualmente. A ideia existe desde os anos 50, mas só ganhou tração, só ganhou popularidade quando dados, poder computacional e algoritmos maduros se uniram. Então, que nem a gente mencionou, o conceito já é antigo, já tem mais de 70 anos, só que a gente só conseguiu deslanchar de vez, por assim dizer, agora que a gente tem os três pilares que a gente mencionou já bem estruturados, né? E essa estruturação aconteceu principalmente na última década, né? O Machine Learning é um subconjunto da inteligência artificial que, por sua vez, contém o Deep Learning. São campos relacionados, mas distintos. E confundir eles é um erro muito comum, mas para quem está assistindo o vídeo aqui agora, não vai confundir mais. No próximo vídeo a gente vai aprofundar e a gente vai aprofundar uma comparação que eu mencionei brevemente aqui, que é a programação tradicional versus o machine learning, e a gente vai entender visualmente como as duas abordagens funcionam de formas opostas e quando faz sentido usar cada uma. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar mais sobre
essa comparação de programação tradicional contra machine learning, tá? Então, espero que tenha ficado claro e eu agradeço a atenção de vocês.